quantas séries por grupamento muscular eu devo fazer para otimizar a hipertrofia desse músculo. Olá, sou o professor Renato Bianchini aqui da CITES Consultoria para mais um vídeo de conteúdo aqui, onde a gente vai explorar a ciência do treinamento físico e ali nas minúcias, nos detalhes que podem fazer toda a diferença na hora da prescrição do treinamento. Tá? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui para você sempre ficar atualizado desse tipo de vídeo, dessas atualizações que a gente está sempre passando para vocês e para ajudar a nosso canal a cada vez crescer mais aí, a gente passar cada vez mais informação para as pessoas. Hoje eu trago um assunto muito importante porque eu particularmente vejo pouca gente comentar sobre esse assunto, mas eu acho ele fundamental, que é o número de séries por grupamento muscular. Pouca gente sabe a recomendação ideal do número de séries e é essa a minha intenção para passar para você hoje. Quantas séries você deve prescrever para o seu aluno por treinamento? Quantas séries você deve fazer, caso você seja um praticante que esteja atrás de uma informação de qualidade? É isso que eu vou passar para vocês hoje. E por que isso é tão importante e eu chamo a atenção tanto desse assunto? Porque se você fizer séries de menos no seu treinamento, você pode não estar gerando uma adaptação suficiente que vai gerar hipertrofia ou gerando uma hipertrofia submáxima, né? E por outro lado, se você estiver fazendo séries demais, você está fadigando excessivamente seu músculo, você não está deixando ele se recuperar o suficiente, tá? E isso pode atrapalhar a otimização da hipertrofia. Então, apesar de você estar gerando boas adaptações de hipertrofia, ela não vai estar sendo otimizada. E fora que você pode aumentar os riscos de lesões do seu aluno, de alguma forma. Então, eu estou querendo fazer esse vídeo para justamente direcionar você, para você entender e saber qual que é o melhor número de séries para cada caso, para cada tipo de aluno seu, tá ok? Duas coisas que eu tenho que falar antes da gente dar a recomendação, que já tem que estar pré-estabelecido antes de eu passar essa recomendação, que é o quê? Primeiro, que a gente não fala de número de séries por sessão de treinamento, tá? Porque você pode ser uma pessoa que treina 2 vezes por semana o mesmo músculo, ou que treina 1 vez por semana o mesmo músculo, ou até mesmo você treina 3 vezes por semana o mesmo músculo. Então, não tem como a gente falar por sessão de treinamento. Então, a gente vai falar de número de séries semanais para cada agrupamento muscular. Então, assim, eu recomendo que você faça pelo menos 2 sessões para cada agrupamento por semana. Mas se às vezes você não tem esse tempo para prescrever o treinamento, você vai fazer às vezes 2 sessões só por semana e nessas 2 sessões você vai treinar todos os músculos possíveis ali. Eu vou passar uma recomendação geral semanal e você divide da maneira mais viável para você. Então, partindo desse pressuposto, todas as recomendações que eu fizer a partir de agora, você pensa que é por semana e você pode dividir pelo número de sessões que você vai fazer para cada agrupamento. O segundo ponto que eu quero destacar é que a gente vai falar aqui de número de séries, mas você tem que estar garantido o seguinte, você tem que garantir que cada série vai ter uma excelente execução, que vai ter uma excelente amplitude de movimento, tá? Que você não está fazendo nenhum movimento encurtado e nem com uma execução errada, que você vai estar com uma intensidade adequada, ou seja, o número de repetições está bem estabelecido. Isso a gente tem um vídeo inteiro falando sobre isso, que eu vou deixar aqui em cima para vocês poderem consultar, tá bom? E por último, que cada série tenha um esforço elevado, tá? Esse esforço significa ali até onde você vai instaurar a fadiga no músculo. Será que vai até a falha concêntrica ou bem perto disso? Então tem que ter pelo menos um certo nível de esforço para você maximizar os ganhos. Se você garantir esses 4 fatores que eu falei aqui agora, boa execução, boa amplitude, boa intensidade de treino e bom esforço na hora de executar esse movimento, aí agora a gente pode ter tranquilidade para falar o número de séries ideal, tá certo? A primeira recomendação mais básica que a gente deve fazer é para os iniciantes, para aquela pessoa que nunca foi à academia, que começou hoje na academia, mas ela tem o objetivo de ganhar massa muscular. Qual que é a recomendação ideal para ela otimizar a hipertrofia muscular? A recomendação mais viável que a gente tem na literatura científica hoje, partindo de um estudo do Brad Schoenfeld, de uma meta-análise, mostra que você deve ficar entre 10 a 12 séries por semana para o aluno iniciante. Então, assim, aquele seu aluno que começou agora com você, ele tem que fazer pelo menos 12 séries para cada agrupamento muscular, tá? Se você dividir isso em 2 sessões, dá mais ou menos 6 séries para cada agrupamento por sessão, tá? E lembrando que quando você fizer exercícios compostos, você pode somar essas séries para todas as musculaturas envolvidas. Um exemplo, você está fazendo supino reto,
você pode contar isso como um número de séries tanto para tríceps, quanto para peitoral, quanto para deltoides, tá? Que no caso são os ombros. Você pode sim somar o número de séries para esses grupamentos. Por isso que é mais eficiente, né, do ponto de vista de gastar menos tempo, você usar exercícios compostos. Você vai estar trabalhando mais musculaturas, tá? Então, partindo desse pressuposto, de 10 a 12 séries por semana, tá? Alguns iniciantes que já se adaptam mais rápido ao treinamento, às vezes já tem um lastro de treinamento maior aí, em alguma modalidade esportiva, por exemplo, pode até conseguir fazer um pouco mais, tá? E aí, recomendação de saber se o aluno pode ir um pouco além ou não, eu vou passar no final desse vídeo, juntamente com as recomendações para avançados, tá? Então, falando de recomendações para intermediários e avançados, é bem difícil a gente estabelecer com precisão o número de séries ideal. Por quê? Se você falar assim, o número de séries ideal é 20 séries semanais, tá? Algumas pessoas isso vai ser demais, mesmo sendo avançado ou intermediário, tá? E para algumas pessoas isso vai ser de menos, tá? Então você tem que tomar muito cuidado nesse sentido aí. Você não pode fazer uma recomendação generalizada, porque vai depender de diversos fatores, tá? Renato, que tipo de fatores que vai depender? Eu posso relatar 4 fatores que vão influenciar diretamente no número de séries que o seu aluno é capaz de se recuperar bem e que você vai estar otimizando a hipertrofia. O primeiro deles é a genética dele. Tem pessoas que se recuperam muito melhor que as outras. Não tem como a gente argumentar isso, né? Tu vê, até no esporte isso é presente, né? Tem atletas que se recuperam de lesão muito mais rápido do que outros, por exemplo, né? Outro fator é o descanso. Às vezes o seu aluno não está descansando tão bem quanto deveria, não está conseguindo ter um sono de boa qualidade, isso pode influenciar a recuperação dele no treinamento. Outro fator, a alimentação dele, às vezes ele não está nutrindo o corpo dele o suficiente para se recuperar daquele treinamento, então a recuperação prejudicada diminui a capacidade dele de número de séries que ele tem para fazer por semana, tá? Com qualidade, sem se prejudicar. E também fatores do estresse do dia a dia do seu aluno, né? O quanto que ele está passando por um estresse no trabalho, um período de dificuldade no trabalho, tudo isso influencia também. Então, por isso que vai variar bastante o número máximo de séries recomendado por semana, tá? Mas vai estar numa faixa mais ou menos entre 12 séries por semana, que é o máximo ali para o iniciante, até 20 séries semanais, tá? Isso é uma recomendação também feita pelo Brad Schofield no estudo desse ano dele, que é mais ou menos essa faixa aí de hipertrofia que você deve fazer se você quiser otimizar a hipertrofia, tá? Porém, tem evidências na literatura que você pode ir até um pouco além disso, tá? Você pode chegar até ali 25 séries, até 30 séries, dependendo, você consegue chegar por semana. Dependendo de todos aqueles fatores que eu comentei, você até pode chegar nesse nível de volume tão alto, tá? E aí vai depender de você se cabe ou não chegar nesse nível de volume e se o seu aluno está preparado para se recuperar daquele treinamento ou não. E agora eu vou te ensinar a técnica básica para você saber, principalmente se você está prescrevendo um volume adequado, né, um número de séries adequado ou não, se você está prescrevendo um número de séries demais para o seu aluno, tá? O que se faz geralmente? Como a gente não tem, por exemplo, às vezes uma tecnologia para ver marcadores sanguíneos, se o aluno está se recuperando ou não entre cada sessão de treinamento, o que a gente pode utilizar como forma de entender o corpo do nosso aluno, saber se ele está estimulando demais ou não. A gente vai notar alguns fatores, tanto no treinamento quanto no dia a dia dele. Por exemplo, se o aluno está evoluindo nos treinamentos, e evoluir não precisa ser toda série, toda sessão de treino você colocar mais carga nos exercícios, porque chega uma hora o aluno avançado ele não consegue evoluir tanto assim. Mas o que é fundamental é o seu aluno, por exemplo, será que ele está conseguindo fazer pelo menos uma execução melhor do que ele fazia na última sessão? Será que ele está conseguindo fazer pelo menos algumas repetições a mais com a mesma carga? Né? Será que no final da sessão ele está tão fadigado igual ele estava da última vez? Alguns sinais assim que são básicos e que você consegue perceber, tá? Ou então, ao contrário, né? O seu aluno está chegando extremamente fadigado já na sessão de treino, as primeiras séries ele já não está conseguindo a mesma capacidade que ele tinha, isso já é sinal que já passou do ponto dele. Então imagina que você prescreveu 20 séries semanais para aquele aluno e chegou nesse ponto que ele não está evoluindo mais, ele está chegando já cansado nas sessões de treino. Então está na hora de diminuir esse volume, né? Está na hora de você
baixar um pouco esse volume. Outros fatores é desmotivação, estresse, preguiça, tudo isso também está associado ao excesso de treinamento, né? Tem algumas pessoas que chamam isso até de overreaching, né? Que é ali um pré-overtraining, a gente pode dizer dessa forma, que é onde você está no máximo ali da sua capacidade e aí outros fatores externos começam a demonstrar isso para você, né? Como eu falei, às vezes você está com um cansaço excessivo no seu dia a dia, um estresse excessivo, tudo isso que modificou na sua rotina sem você ter modificado nenhuma outra coisa pode indicar excesso de treinamento também, tá? Então fique bem ligado no seu aluno, em como que ele está reagindo, em como está sendo ali a reação dele com aquele treinamento, que isso vai ser diretamente relacionado à quantidade de exercícios que você deve estar fazendo com ele, tá? E agora, para finalizar esse vídeo, eu vou passar para vocês o que eu recomendo que vocês prescrevam, como que eu recomendo que vocês prescrevam o treinamento, tá? Eu recomendo 2 técnicas para você utilizar no seu dia a dia quando o assunto é número de séries por grupamento muscular, tá? A primeira delas é a autorregulação, que significa assim, sabe aquelas semanas que o seu aluno sabe que ele vai estar num pico de estresse, vai ser uma semana que ele vai dormir mal, que vai ser uma semana terrível na vida dele. Então essa é uma semana muito recomendada para você baixar o volume do treino, né? Fazer o que a gente chama de deload, que é um momento onde você vai baixar bastante o número de séries, vai lá bota no mínimo lá 12 séries por semana, porque ali vai ser o momento dele se recuperar, tá? Então em momentos da vida onde você sabe que vai ter muitos fatores externos influenciando, é um excelente momento para você baixar o número de séries, tá? Outra recomendação que eu passo para você é justamente a periodização do número de séries, né? Quando eu falei num vídeo passado sobre número de repetições, eu recomendei a vocês variarem o número de repetições que vocês trabalham, justamente porque não tem aquela ótima para hipertrofia. Nesse caso, a gente pode dizer que o máximo vai ser sempre melhor para hipertrofia, mas a pessoa, né, o aluno que fica no máximo, ele não vai aguentar ficar lá por muito tempo. Então, por isso que você tem que periodizar. Então a periodização nesse caso não é nem como variação do estímulo, mas mais como momentos em que o seu aluno vai se recuperar do treinamento para depois ele otimizar ainda mais o treinamento quando ele treinar com alto número de séries, tá? Então como eu recomendaria para você, por exemplo, você está com o seu aluno intermediário avançado e você vai iniciar num período ali de 12 séries por grupamento muscular. A cada semana você aumenta 2 séries, tá? Então você vai fazer 14 na segunda semana, 16 na terceira semana, 18 na quarta semana e vai chegar a 20 na quinta semana. Chegou a 20, viu que é o máximo do seu aluno, às vezes ele vai aguentar, ele vai estar bem disposto e pode ir até 25, você pode seguir fazendo isso até 25. Mas você viu que ele já está saturado, que ele não aguenta mais, aí está na hora de você descer esse volume. Aí você volta às vezes lá para o 12, né, para ele ter uma boa recuperação e vai subindo novamente. Ou então você pode fazer uma semana de 12, depois uma semana voltando para o 20. Tem muitas maneiras de se fazer isso e ainda não se sabe qual que é a melhor delas, né? Só se sabe que é importante você fazer alguns períodos de deload, né, que é aquilo que a gente falou na autorregulação, que é você baixar as cargas de treinamento, não as cargas, a gente fala carga, já automaticamente pensa que é o peso na barra, mas abaixar nesse caso o volume de treinamento, tá? A gente está falando aqui de periodização de volume de treinamento, tá? Então espero que tenha ficado bastante claro para vocês, tá? O que eu queria passar nesse vídeo. Em resumo, tá? Iniciante, fazer 12 séries no máximo aí para cada agrupamento muscular. E intermediários avançados, variar, tá? O volume entre 12 a 20. Em alguns casos vocês podendo exceder um pouquinho isso aí, chegando a 25 séries ou 30 por semana, tá? Então essa é uma recomendação que eu passo para vocês e eu tenho certeza que vai otimizar os resultados do seu aluno, tá? E se vocês querem ver isso na prática, a melhor maneira é vocês utilizarem vocês mesmos, que aí vocês vão conseguir sentir isso tudo que eu falei para vocês, tá? Vocês vão ver exatamente o que é você estar no máximo de volume que você é capaz de realizar, tá? Então, se você gostou desse vídeo, quer mais informação, eu recomendo fortemente que você acesse a Sitius Play, que é a plataforma que a gente desenvolveu para aprimorar e otimizar o trabalho do personal trainer, tá? Onde a gente ensina todas essas técnicas e muito mais outras que vão influenciar diretamente no seu dia a dia. Lá a gente vai falar sobre avaliação física, HIIT, técnicas para hipertrofia muscular, técnicas para emagrecimento, treinamentos de corrida, cinesiologia e biomecânica. Tem muito conteúdo legal lá que vocês podem aprender
ir muito a fundo na área e realmente otimizar aí os resultados dos seus alunos, tá? Fora isso, no CityPlay você também encontra vários conteúdos que ajudam muito na sua carreira, como gestão financeira, marketing para personal trainer, como se diferenciar como personal trainer. Tudo isso você encontra lá numa plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo, mas é www.cityplay.com.br. Acessa lá e dá uma olhada nesse conteúdo que está sensacional, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.